Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos. Eu tenho o administrativo da ONG, várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Olá, pessoal, muito bom dia. Aqui é a Laís Macedo, presidente do Elite Futuro. Estou muito feliz por mais uma oportunidade de nos encontrarmos aqui no Intalks Empreendedorismo, direto do Spaces Berrini. Me contem aí de qual unidade do Spaces ou da Regos vocês estão falando. Quem estiver, inclusive, aqui no Spaces, nos encontramos depois, no da Berrini. Bom, e não deixem, claro, de passar essa live adiante. O conteúdo fica salvo, ele também se torna um podcast. Então, se vocês considerarem relevante para alguém, para um empreendedor, um intra, enfim, para todo mundo que vocês acreditem que essa live pode ter um valor, não deixem de compartilhar. Conteúdo bom, a gente precisa multiplicar e gerar valor para a vida das pessoas que estão aqui na nossa vida pessoal e profissional, né? E, claro, mandem perguntas aí pelo chat. Hoje estou muito entusiasmada, porque tenho uma conexão emocional com a pauta. Quem me conhece sabe o quanto alucinada sou por jogos de tabuleiro. Eu, assim, realmente amo. Eu sou a pessoa problema nas viagens, porque não vale nem me dar carona, porque eu chego carregada. Eu tenho um armário na minha casa de jogos. E não é brincadeira, farei um stories hoje compartilhando o quanto é verdadeiro o meu amor por jogos de tabuleiro. E por isso, hoje a gente vai bater um papo, não só por isso, né? Claro, gente, porque é um case fantástico, mas hoje vamos bater um papo com Yuri Fang, ele que é sócio fundador e CEO da Galápagos, que pertence ao grupo Asmodee, uma empresa que fatura mais de 700 milhões de euros. Hoje a Galápagos, que tem um pouco mais de 10 anos de história, lança cerca de 50 novos jogos por ano, tem mais de 60 linhas de produtos e um catálogo com cerca de 300 títulos. Eles cresceram em 2020, 90% se comparado
a 2019. Afinal, a gente viu aí uma sociedade toda dentro de casa, precisando se entreter. Eu tenho muita curiosidade para saber como esse mercado se comportou. Fico pensando, né, na ausência de aniversário, onde jogos são sempre presentes, ao mesmo tempo que famílias dentro de casa, pela primeira vez convivendo de forma tão intensa, como é que os jogos foram aliados a esse momento de isolamento social. A alta do dólar, enfim, eu acho que temos bons temas para explorar aqui, além, claro, da jornada empreendedora de Yuri Flang. Yuri, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Intalks Empreendedorismo. Obrigado, Laís. Obrigado aí por toda essa introdução. Obrigado pelo convite de estar aqui no Intalks Empreendedorismo. E vai ser um prazer, como sempre, que é quando a gente conversa, vai ser um prazer compartilhar um pouco aí da nossa história com vocês hoje. Que bacana. Muito obrigada aí pela disponibilidade e disposição em contribuir aqui com o nosso programa. Yuri, nada mais justo do que a gente começar perguntando aquilo que já está aqui no chat. Como começou a Galápagos? Qual foi a motivação para empreender no mercado de jogos de tabuleiro? Bom, faz tempo, hein? A gente deu os primeiros passos da Galápagos em 2009. Eu, Renato Sasdelli, Thiago Brito, a gente fazia, na época, a gente estava terminando o curso de engenharia aqui na USP e a gente estava com uma vontade de empreender, né? E a gente tinha, em 2007, morado os três na Austrália e tido a oportunidade de conhecer jogos diferentes, vamos dizer assim, né? Os board games, como a gente chama. E jogos que não estavam chegando no Brasil, jogos que não tinham presença aqui no nosso mercado, né? A gente resolveu unir, então, esse desejo de empreender com uma paixão que a gente já cultivava pelos jogos e começou a olhar para o mercado e falar o que a gente consegue fazer, né? Será que a gente consegue aplicar isso e construir um business? E o primeiro caminho que a gente seguiu lá em 2009, 2010 e até o meados de 2011 foi focar no mercado de empresas, né? Então a gente não começou a nossa história como uma distribuidora de jogos de tabuleiro. A gente começou a nossa história criando jogos para empresas, né? Então a gente fazia jogos para marketing, para RH, para, enfim, qualquer demanda que você possa imaginar. A gente até falava que a gente criava soluções lúdicas mais do que jogos, né? E foi super legal, a gente conseguiu aprender muito durante esse período. A gente também criou jogos tradicionais para empresas tradicionais também, vamos dizer assim, né? Então a gente trabalhava como criador de jogos. E ao longo de 2009, 2010, a gente foi pegando esse dinheiro que a gente estava conseguindo gerar no negócio com esse approach B2B e falou, bom, será que a gente consegue, então, com esse investimento que a gente mesmo está gerando, né, fazer com que a editora e a distribuidora se tornem realidade? E a gente foi engatinhando, né? Então, a gente primeiro produziu o nosso primeiro jogo mesmo, que chamava Máfia. Depois a gente ainda eu diria que a gente tinha um espírito adolescente ainda, não só o espírito, mas a idade adolescente, e criou um jogo que chamava Brasilis, que ele tratava de corrupção, né? E a gente ficou até super preocupado que acabou lançando depois da eleição e falou assim, poxa, perdemos o time. Mal a gente sabia que a gente nunca perderia o time de um jogo polêmico como esse, né? Infelizmente, o Brasil, a gente tem essa história, esse passado, esse presente, e eu acho que a gente ainda vai ter um pouquinho de futuro. Espero que esse futuro acabe logo, em que enfim, a gente não tenha tantos problemas políticos, né? E mais soluções. E aí a gente pegou esses dois produtos, lançou no mercado, mas a gente ainda trabalhava de uma forma super pequenininha e no modelo B2C. A gente vendia direto para o nosso cliente através do nosso e-commerce, né? Através do nosso site. E o próximo passo, então, foi, bom, por que não pegar já jogos que estão sendo desenvolvidos por pessoas, por designers brasileiros e que não estão sendo trabalhados? Por que não pegar esses jogos e efetivamente lançar eles de maneira própria, né? E aí, em 2011, a gente fez o lançamento de 3 títulos de designers diferentes aqui no Brasil, e também a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento do primeiro título internacional, né?
eu acabei visitando a feira de Nuremberg, que é a maior feira de brinquedos do mundo. E aí lá a gente acabou voltando com um título. A gente queria ter voltado com vários, mas a gente acabou voltando só com um. Mas foi o primeiro passo, e a gente, desde 2011, começou a entender que talvez o caminho de trabalhar jogos que já estavam sendo lançados lá fora, que já tinham algum tipo de awareness, que o impacto desses jogos era maior do que, sei lá, um jogo que o Brasilis, que o Yuri criou. Mas espera aí, quem é Yuri? Que jogo é esse? Assim, ninguém tem referência, né? E então, em 2012, a gente conseguiu pivotar completamente o nosso modelo de negócio para ser uma distribuidora dos melhores títulos internacionais, né? Então, a gente começou a focar em títulos hoje que estão no nosso catálogo, como Dixit, Doble, Ticket to Ride, por aí vai. E aí foi em 2012 que a gente, de fato, começou aí essa parte da história em que a gente focou na distribuição internacional. Desde então, jogo após jogo, lançamento após lançamento, crescendo bastante, crescendo como empresa, crescendo como empreendedor, crescendo como mercado mesmo. A gente fez o mercado crescer bastante junto com o nosso crescimento, né? Em 2018, a gente acabou sendo adquirido pelo Grupo Asmodee, que hoje é o maior player no mercado de board games, exclusivamente board games, né? Existem outros players que estão mais focados no mercado de brinquedos como um todo, mas no mercado de board games, a Asmodee é a maior do mundo, com distribuição física em mais de 20 territórios, e assim, com distribuição própria, né? E trabalhando em mais de 50 países, em todos os continentes, distribuindo jogos de tabuleiro modernos, né, os board games que a gente chama. E aí, hoje, a gente está vivendo esse momento único, né, da nossa história com pandemia. Você mesmo disse que 2020 foi um ano muito bom em termos de crescimento, e foi. Não foi, nem tudo são flores, né, como dizem. Então, não foi tudo as mil maravilhas, mas, de fato, a gente conseguiu ter um desempenho muito bom durante um período muito difícil, em que muitas empresas não tiveram, talvez, a sorte de estar no mercado que tivesse esse desempenho, né? E a gente agora, 2021, está conseguindo continuar crescendo, e estamos nos consolidando para que 2023 possa ser um ano bom também, porque vai ser um ano difícil, né? A gente está aí com muita inflação, a gente está numa situação econômica que não é das melhores, e a gente vai precisar, como sempre, se reinventar, né? Acho que ter um negócio no Brasil é você nunca parar de olhar para o que você pode fazer de diferente, de melhor. Esse é o único caminho. Se você parar, a onda te leva, né? Com certeza. Tem muito empreendedor aqui, muita gente se identifica com essa frase, inclusive, faço parte do depoimento. Mas, Yuri, qual que é a história por trás do nome Galápagos? De onde ele veio? Interessante, que ontem eu estava falando com o pessoal, com uma empresa mexicana, e eles perguntaram assim, mas Galápagos não é no Brasil, né? Eu falei, de fato, Galápagos não é. A gente, na época, estava buscando algum conceito que pudesse representar o que a gente estava buscando fazer com a nossa iniciativa, né? E a palavra que mais veio na nossa cabeça era evolução, né? Que a gente queria fazer com que a experiência de você jogar um jogo de tabuleiro, ela fosse de fato evoluída, né? Que a gente conseguisse fazer diferente do que estava sendo feito ao longo dos anos anteriores à nossa existência, né? A gente acabou ficando por muito tempo com os mesmos jogos, né? Sem muita inovação. Então a gente falou, poxa, vamos trabalhar esse conceito de evolução. Aí de evolução foi fácil chegar em Charles Darwin, e depois de Charles Darwin foi fácil chegar em Galápagos. A gente também queria um logo que pudesse ter algum tipo de mascote, algum bichinho, alguma coisa assim. Veio a iguana, e aí a gente falou, bom, vamos lá, por mais que todos os nossos amigos na época que trabalhavam com essa área, trabalhavam com design, trabalhavam com marketing, falavam assim, mas é um nome de 4 sílabas, Galápagos, é proparoxítono, não, vai dar tudo errado, vai todo mundo falar errado. Eles estavam certos, tá? Essa é a única coisa que eu posso dizer. Sempre teve muita dificuldade,
Mas ainda bem que isso não foi o fator único que definiu o sucesso ou não da nossa empreitada, né? Mas aí a gente abraçou o nome e acho que hoje todo mundo aqui no Brasil que está no mercado de tabuleiros conhece a Galápagos então essa é a história aí que gerou o nome. Adorei, adorei. Isso sim, empreender de forma lúdica, né? A criatividade do empreendedor. Pois é. E, assim, uma reflexão que eu acho interessante, especialmente com essa vivência no mercado internacional, acho que vocês conseguem até fazer um paralelo, e também por esses 10 anos de história, qual que foi, ou quais são os desafios de criar essa cultura game no Brasil? Olha, é um desafio talvez é o nosso maior desafio até hoje, né? Se alguém tiver essa resposta aí, depois pode mandar no chat comentários que a gente vai adorar. Mas assim, se a gente for falar de cultura, né, e principalmente comparar com os mercados que são mais desenvolvidos nessa cultura de jogos de tabuleiro, o Brasil é um país completamente diferente. A gente está num país tropical, né? A gente não tem nenhuma época do ano que a gente precisa ficar trancado dentro de casa porque está nevando lá fora, né? E isso faz muito parte da cultura alemã, que sempre foi a cultura mais forte, mas hoje outros países europeus, os próprios Estados Unidos, eles possuem essa questão, né? Um inverno muito rigoroso, em que eles passam dentro de casa com a família e eles precisam ter algum tipo de passatempo, né? E a gente aqui sempre tem a praia para ir, o parque, o sol, o calor e por aí vai. Eu acho que o que aconteceu com a pandemia, inclusive, ela foi um gostinho em termos de ficar em casa, né? Do que essas famílias europeias e que vivem em regiões temperadas acabam tendo. E a gente, então, entendeu, né? Poxa, olha, é por isso que o mercado lá é tão mais disseminado, ele é tão mais forte do que aqui, né? Porque foram anos e anos com uma questão como essa. Então, é bastante difícil, um trabalho que a gente acaba fazendo para contornar isso e para, de certa maneira, tentar mudar um pouco essa cultura, porque a gente não acredita em transformação radical de cultura. Isso é um trabalho que demora muito, né? Então, a gente vai sempre tentando como é que a gente vai, pelas beiradas, aproveitando o que a gente tem de cultura, qual que é o nosso DNA, e colocando dentro do que é o DNA do jogo de tabuleiro. Então, a gente acaba trabalhando com muitos jogos mais sociais, jogos que possam ter algum elemento que faz parte da nossa cultura, um blefe, alguma coisa mais animada, né? Não aquela coisa tão introspectiva. Então, é um trabalho que eu diria que é mais difícil para a gente fazer no Brasil do que se fosse num país menos tropical e menos brasileiro, vamos dizer assim, né? Porque mesmo estando numa região tropical, o Brasil é único. Então, essa análise é importantíssima e a escolha do nosso portfólio ela é fundamental para que a gente consiga e que a gente tenha conseguido sucesso ao longo desses anos. Que bacana, não, assim, eu tinha alguns palpites aqui quanto a esse desafio, mas realmente acho que pensar nesse país tropical onde a gente nunca está dentro de casa. Então, ao mesmo tempo, então encontramos a pandemia, onde fomos colocados dentro de casa, né? Obviamente, sem escolha. Mas imagino que parte desses 90% de crescimento esteja atrelado à família dentro de casa. E aí, o que vocês viram? Você viu esse salto, né, nesse aculturamento com o brasileiro dentro de casa, as famílias dentro de casa, né? Vocês acessaram um novo perfil de cliente. Como é que foi esse impacto no isolamento social? E como é que você imagina este novo cliente dentro da Galápagos hoje? Olha, realmente o impacto que a gente teve foi esse mesmo, de as pessoas se viram dentro de casa, né? E o jogo de tabuleiro, que antes da pandemia ele era mais uma opção de entretenimento e que tinha que lutar com todas as outras, seja indoor ou outdoor, a gente acabou mudando a percepção das pessoas
e o jogo de tabuleiro acabou virando quase que uma necessidade, né? Eu tô dentro de casa com a minha família, eu não tenho muito o que fazer para que a gente interaja junto, né? Porque, ok, todo mundo ficar no celular, ou cada um assistir Netflix ou outro serviço de streaming numa hora específica, é totalmente diferente de a gente estar sentado à mesa e jogando um jogo de tabuleiro, né? E a gente realmente olha para o que se pode fazer em família, o que você pode fazer em um grupo de amigos, e a gente acredita de verdade que jogos de tabuleiro são a melhor forma de interação que você pode ter, porque está todo mundo um olhando para o outro, vendo o que está acontecendo, focado nos objetivos ali do tabuleiro, seja num jogo cooperativo, seja num jogo competitivo, tanto faz, né? Então, a gente teve muito essa descoberta, principalmente das famílias, né? Então, isso foi muito bom para o nosso business, por mais que muitas outras coisas não contribuíram para o nosso negócio, né, como alta do dólar, ou mesmo a forma como a gente acabou se comportando economicamente. Isso prejudicou bastante as lojas físicas, né, porque a gente começou o nosso negócio no modelo B2C, como eu comentei, o de distribuição, né? E a gente migrou para um modelo B2B hoje. Hoje a gente, eu diria que 97% do nosso faturamento ele vem de lojas parceiras, né? Que aí vendem os produtos em lojas físicas ou online. E a pandemia acabou afetando muito essas lojas, né? Principalmente as lojas físicas. Então, isso acaba tendo um prejuízo, e um prejuízo também a longo prazo, né? A gente ainda vai descobrir muito o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que a gente pode dizer que o impacto positivo, né, dessa mudança que a gente acabou tendo por conta da pandemia foi que as pessoas descobriram os jogos, né? E para o futuro, a gente acredita que o jogo de tabuleiro ele é uma experiência que ele é tão empolgante, tão encantador, né? Que quando você descobre você quer descobrir outros, né? E como você mesmo disse, hoje a gente tem mais de 300 títulos em catálogo, isso porque a gente tem muitos títulos que eles duram um ano, porque a renovação é muito grande mesmo. As pessoas vão cada vez mais descobrir outros jogos. E eu realmente acredito que por mais que essa reclusão que a pandemia trouxe e essa descoberta para pessoas que não descobriam, pessoas que desconheciam esse mundo, com o fim da pandemia, a gente vai ter um impacto positivo maior ainda, porque as pessoas agora vão começar a jogar com outras, elas vão descobrir que outras pessoas também jogavam aquele jogo que ela descobriu agora, outras pessoas descobriram ao mesmo tempo que elas descobriram, né? E também o fato de a gente estar com uma vontade gigante de estar junto das outras pessoas, de comemorar, de conversar, de fazer uma festinha, né? Eu realmente acredito que os jogos vão ter um futuro aí perene. Não foi uma coisa de, beleza, deu um pico em 2020 e a gente vai voltar para os níveis que a gente tinha em 2019. Os números de 2021 eles já mostram que não, né? A gente continua crescendo em 2021, não na velocidade estrondosa que a gente acabou crescendo em 2020, mas continua crescendo. Então, acho que isso é um pouco do que a gente espera de futuro, mas agora, no futuro, a gente vai ter que competir com um monte de outras formas de entretenimento que vão voltar a ser opções, né? E que a gente tem que entender que a realidade é essa mesmo. Mas a gente acredita que essas pessoas que foram impactadas e que foram encantadas pelos jogos de tabuleiro, elas não vão perder esse encantamento, elas vão cada vez mais estar envolvidas nesse mundo. Tenho certeza que vai haver esse encontro aí entre formas de entretenimento. Nossa, você falando aqui, já estou revisitando a minha própria vida, isso é engraçado, porque eu fico tentando catequizar os meus amigos nesse mundo de jogos de tabuleiro, onde eu vou carrego um jogo. E aí, sexta-feira mesmo, vivi essa experiência. Uma amiga que não era uma entusiasta de jogos, obviamente cedeu durante a pandemia, me chamou para jantar, eu não queria ir. E aí eu falei, mediante a uma condição, o direito de levar um jogo de tabuleiro. Pois é. Aí
foi aprovado e foi madrugada dentro. Eu interrompi. Falei, gente, eu preciso ir embora, mas porque, de fato, assim, eu estava completamente... Mas é isso, né? Eu realmente acho que esse momento agora que a gente vai viver de retomada, de reabertura, as pessoas cada vez se vendo mais, com a vacinação avançando da forma que está avançando, que a gente vai viver um novo momento super bacana para o nosso mercado. Eu tenho certeza. E a gente vê um consumidor que se transformou muito, né, ao longo da pandemia. Você, enfim, na sua fala traz várias passagens aqui. E a gente também vê um mundo muito transformado. E diante desse... a gente não chegou no pós-pandemia, estamos longe, claro, mas enfim, 1 ano e meio depois, um pouco mais de 1 ano e meio depois, como é que vocês observam essa sociedade? Quais são as estratégias para lançamento de novos títulos, né? Como você mencionou lá atrás, a gente lançou um jogo de corrupção e a gente entendeu que perdeu o time das eleições. Uhum. Então, era clara a estratégia, a sensibilidade de vocês ali como uma oportunidade de um tema em pauta na sociedade. Uhum. E hoje, quais são as estratégias de lançamento de novos títulos? Olha, talvez a estratégia ela não esteja tão focada com o fim da pandemia ou não, né? Mas a nossa estratégia ela é de aumentar o nosso mercado. Talvez a gente tenha percebido o quanto ainda tem gente para a gente encantar, né? Durante a pandemia, e a gente vai muito em busca disso. Então a gente vai trabalhar produtos que sejam mais fáceis de serem abraçados, né? Dentro do universo de jogos de tabuleiro modernos, a gente tem jogos que são simples em termos de regras, que podem ser jogados em 5 minutos, meia hora, no máximo 1 hora. A gente também tem jogos mega complicados que podem durar 4 horas e todo mundo ter que ler um livro gigante de regras. Realmente é um leque de opções muito grande. Mas a gente vai focar bastante com o fim da pandemia nesses jogos mais sociais, que podem ser abraçados por mais pessoas, né? Então, quando a gente está falando do nosso portfólio, a gente está falando de Dixit, a gente está falando de Doble, a gente está falando de Ticket Ride, jogos como Exploding Kittens, que são jogos, vamos chamar de mais bobinhos, eles não têm ali uma regra mega complexa, uma estratégia muito grande para você ganhar o jogo, mas ele tem toda uma sagacidade na hora de você jogar e toda uma situação que você vai ferrar seus amiguinhos, vamos dizer assim, né? Então uma diversão um pouco sádica, mas que a gente gosta, como brasileiro, a gente gosta de ferrar um outro e dentro de um ambiente como o jogo, é melhor do que na vida real, né? Eu diria que é mais saudável. Ou produtos que, por exemplo, um produto que teve uma performance muito maior do que em anos anteriores foi o próprio jogo Pandemic. A gente tem um jogo que chama Pandemic, que foi criado em 2007, que é um jogo que ele foi criado pensando nas epidemias anteriores de SARS que aconteceram e que ficaram confinadas na Ásia, né? E a gente se deparou numa situação que a gente tinha um produto que era efetivamente o reflexo da realidade, né? Então, muitas pessoas quiseram jogar o Pandemic por ser um jogo cooperativo em que você tá com, assim, todo mundo na mesa tá ajudando um ao outro, né? Para que a gente vença a pandemia pelo menos ali dentro daquele micro-universo que a gente está do jogo. Mas a nossa estratégia vai ser essa, vai ser de efetivamente encantar mais pessoas, trabalhar com públicos que estejam circundando aí os nossos jogadores, né? A gente classifica de maneira bem simplista o nosso público, né? Ou é jogador, que a gente chama público player, quando a gente trabalha em empresa multinacional, tudo fica em inglês, né? Então, tem o público player que já conhece os jogos, que ele já está dentro desse mercado, você é o exemplo, exato, e que você já é educada
nesse mercado, você sabe do que você gosta, você vai em busca de outras experiências similares ou vai em busca de experiências diferentes, mas você consegue fazer esse julgamento, né? E a gente tem o outro público, que é o público Discovery, que é o público que ainda não descobriu, né? Então, a gente vai com muita força para esse público Discovery, para que a gente possa fazer com que essa descoberta encantadora aconteça cada vez mais. Isso vai envolver parcerias com outras empresas, isso vai envolver ativações, seja no âmbito físico, quando for possível, ou mesmo no âmbito digital. A gente, por mais que tenha jogos de tabuleiro, a gente também faz ativações digitais dos nossos produtos. A gente usa muito o Instagram para interagir com a galera, a gente cria desafios. Então, é nessa linha aí que a gente vai tentar navegar o final de 2021, 2022 e além. Ah, que bacana, Yuri. E você comentou aqui sobre o Dixt, né? Um dos meus preferidos da Galápagos, e mais uma reflexão aqui bastante pessoal. Mas eu conheci o Dixt por meio de uma amiga que me chamou um dia e falou: olha, eu levei meu filho de 9 anos à psicóloga e ela recomendou que ele comece a jogar o Dixt. Enfim, por uma série de problemas que ele estava enfrentando. E eu achei extremamente relevante vir da psicóloga, né, esse papel educacional de um jogo de tabuleiro. E aí, durante a pandemia, com os pais botando chapéu de professores, sofrendo muito com isso, né? Ninguém nunca pensou que teria que experimentar esse lugar de ensinar um filho, né? De executar o papel do professor. Vocês viram também um comportamento de consumo dos pais buscando o tabuleiro como um jogo de aliado, como um aliado à educação? Com certeza. A gente, inclusive, a gente olha para o jogo de tabuleiro como ele sendo uma ferramenta excelente para a educação, né? O jogo de tabuleiro, ele não vai te ensinar necessariamente matemática, como fazer uma operação álgebra, não vai te ensinar português, não vai te ensinar geografia, mas ele vai com certeza te ensinar e te colocar à prova em diversas soft skills. Você vai ter que se virar para resolver problemas que você não estava planejando. Então, um dos aspectos mais importantes dos jogos de tabuleiro é trabalhar a adaptabilidade. E isso é um dos fatores que vão ser mais decisivos para o nosso futuro, porque antigamente era muito fácil de que as coisas eram de um jeito e iam continuar daquele jeito, né? Então você falava assim, tá bom, eu vou fazer isso, fazer aquilo e vai dar certo. A gente vive num mundo que evolui muito rápido, constantemente, e estar preparado para se adaptar é uma das coisas mais importantes. E assim, a gente vem trabalhando muito com jogos e educação. A gente entende que diversos dos nossos produtos em catálogo, eles têm conexão direta com elementos até da BNCC, da Base Nacional Curricular, e a gente vem levando os jogos para muitas escolas, métodos de ensino, e sim, muitas famílias acabaram também descobrindo esse potencial, né? E a gente vem também fortalecendo cada vez mais o nosso portfólio infantil e o nosso portfólio que, por mais que o jogo ele não jogo educacional e não vai ser divertido, não, é diferente. Os jogos que a gente trabalha, muitos deles, eles não precisam deixar de ser divertidos para terem um aspecto educacional forte, né? Então, a nossa escolha de portfólio, ela está muito pautada em aspectos educacionais, em aspectos que a gente consegue colocar para frente, e acho que mostrar para os pais, principalmente, a gente trabalha muito com esse público, através de influenciadores e tudo mais, mostrar para os pais que jogar um jogo de tabuleiro pode ser uma experiência enriquecedora e não é um brinquedo, né? Eu acho que existe uma distinção muito grande do que é apenas um brinquedo e do que pode ser uma brincadeira educativa, uma brincadeira construtiva, né? E a maioria dos nossos jogos, eles vão ter esses elementos mesmo, e é muito legal ver que cada vez mais jogos como Story Cubes, que é um jogo de contação de histórias, na verdade, ele nem é um jogo, né? Ele é mais uma experiência, vem tomando
cada vez mais espaço, mais pessoas vêm usando, mais pessoas vão jogando, e não só para a educação infantil. Mesmo quando eu falei lá no começo de trabalhar em empresas, né, os jogos continuam sendo ainda trabalhados em empresas, pelos setores de RH, e no final isso passa pelo conceito de educação, né? Não precisa ser educação básica para ser educação. A gente aprende, a gente continua se educando até o dia que a gente vai embora, né? Assim a gente deveria, talvez. Mas é uma área muito importante, assim. A área de educação é fundamental também para o nosso futuro. Excelente, Yuri. A gente tem uma contribuição aqui da Fernanda Feitosa Vale, ela, enfim, comenta e traz uma pergunta, sequência desse tema que a gente está debatendo agora. Aproveitando o diálogo, gostaria de registrar que estou gostando de ouvir sobre como vocês concebem os jogos para o bom desenvolvimento humano. Aproveito para perguntar se vocês têm construído parcerias com o campo da educação e saúde mental. Excelente pergunta, Fernanda. Excelente pergunta. A gente sim tem construído muitas parcerias, como eu disse, seja com instituições de ensino diretamente, ou mesmo a gente no finalzinho do ano passado, e a gente acabou ainda mais no começo desse ano estreitando a nossa relação, por exemplo, com a Associação Brasileira de Psicopedagogia, porque isso é muito importante. Você mesmo mencionou que os jogos estão sendo utilizados para tratamento, né? E eles vêm cada vez mais sendo utilizados. Existem algumas patologias, algumas condições que estão aparecendo cada vez mais, que o jogo de tabuleiro é uma ferramenta excelente para você trabalhar, né? Vou dar 2 exemplos. Um é o que a gente vive de super digitalização, né? Que o tempo inteiro a gente está no celular, o tempo inteiro a gente está no computador, e fugir disso é muito saudável principalmente para a nossa cabeça. E um exemplo até mais específico ainda, muitas crianças e jovens sofrem com um vício com relação a jogos a videogames, jogos eletrônicos, né? E isso é um problema porque, na maioria desses casos, o maior problema não é necessariamente a quantidade de horas que se está consumindo um produto ou o jogo em si, mas o isolamento que isso causa, né? Então, a pessoa fica ali isolada dentro do ambiente do jogo eletrônico, e isso pode chegar em níveis não saudáveis. E uma das formas de você tratar isso é através do jogo de tabuleiro. Por quê? Você consegue manter ainda o elemento do jogo, então manter aquela questão, seja de competitividade ou de um desafio que aquela criança, aquele adolescente, ele gosta, ele busca e ele está atrás disso, mas você traz a socialização, né? Então você acaba fazendo com que ele não fique isolado, e isso vai abrindo o caminho para você tratar uma condição, às vezes, até mais séria, né? Então, sim, é muito importante, e estamos cada vez mais estreitando essas parcerias. Que legal, poxa, fico feliz aí, eu também acredito nisso. E Diego, que trouxe até um comentário aqui, eu como jogador e mestre de jogos de tabuleiros, principalmente RPG, bons tempos de RPG, estimulam muito a criatividade, concordo plenamente com isso que você falou, ótima live, estou curtindo. Isso é muito legal, nós fizemos um evento há 15 dias atrás, junto à Faber-Castell, e a nossa pauta foi criatividade, o quanto ela é minada ao longo da nossa vida, né? A criança é tão criativa e lúdica, e o que acontece no nosso comportamento que a gente mina. E, sem dúvidas, jogos de tabuleiro se tornam aliados a esse processo criativo tão essencial, né? É uma das habilidades do futuro, uma das 10 habilidades do futuro. Então, também o jogo de tabuleiro aqui como aliado ao desenvolvimento pessoal profissional na vida adulta. Você tem uma passagem... Oi, perdão? Não, eu ia falar só que você mencionou RPG que lá atrás ele era uma coisa super de nerd, até acabou ficando atrelado a alguns episódios meio macabros que aconteceram, né? E acabou caindo em uma área meio tenebrosa, né? Que as pessoas falavam assim, isso aí é coisa que não é legal, né?
E aí hoje, quando a gente vê a massificação seja de franquias ou de elementos que, de novo, antes eram vistos de maneira pejorativa, você pode passar desde filmes aí com franquias que você vai ver de Marvel, por exemplo, ou você vai para outros locais em que histórias em quadrinhos que estavam ali restritas, de repente começam a ser observados por todo mundo, né? Então, essa mudança é bastante interessante de ver, e hoje, RPG, por exemplo, é uma coisa que está mais forte do que nunca, e é muito legal ver que as pessoas utilizam a criatividade para criar essas histórias, né? Para fazer com que as aventuras aconteçam, que no final tá dentro da cabeça de cada uma delas, né? E isso faz ser uma experiência fantástica. RPG é um grande aliado aí da criatividade. E você comentou aqui sobre os jogos, os videogames, sobre esse mercado, né, que a gente também viu numa escala absurda, né, tomar uma proporção absurda na pandemia, que foi o mercado de esportes. E a gente vê, então, esse desafio dos pais, né, justamente pelo que você disse, o quanto o esporte, né, coloca o jovem, a criança, no estado de isolamento. Eu fico, assim, extremamente chocada quando eu vejo os números, o tempo de tela que esses jovens hoje em dia têm com esses jogos. E, enfim, tudo que isso acarreta, hoje, o impacto disso, por exemplo, em obesidade. Então, a gente tem visto os níveis de impacto aí muito além do que esses elementos a olho nu anunciam. Mas como é que fica o impacto desses esportes, embora você já tenha passado um pouquinho na sua fala, só para a gente aprofundar um pouco mais, no seu mercado offline? Olha, a gente sempre se deparou com esse dilema que falava assim, poxa, será que são concorrentes ou será que é complementar, né? E a gente sempre acreditou assim, nesse aspecto muito mais complementar do que de competição. E eu vou te dar alguns exemplos, né? A gente já trabalhou com muitas franquias de videogame para jogos de tabuleiro, isso deu super certo. A gente entende que jogar, seja um jogo digital ou um jogo de tabuleiro, cada um tem seu momento, né? Às vezes você não vai conseguir encontrar a galera, às vezes você está numa situação em que os seus amigos estão distantes fisicamente, então você vai e joga um jogo digital. Inclusive hoje existem recursos até para você jogar jogo de tabuleiro de maneira remota, né? Existe uma plataforma que talvez seja maior hoje, que chama Board Game Arena, inclusive que o Grupo Asmodee adquiriu no final do ano passado. É uma plataforma fantástica para você conseguir fazer isso, né? Você consegue jogar um jogo de tabuleiro mesmo cada um estando na sua casa. E então a gente, assim, acredita que a vontade de jogar, o desejo de jogar, ele seja um só e compartilhado e dividido entre esses momentos. Eu estou com meus amigos, é muito mais legal a gente colocar um jogo de tabuleiro, porque a gente vai estar um olhando para o outro, né? Porque mesmo se eu e você estivéssemos na mesma sala jogando um jogo de videogame, a gente já está olhando a tela, né? É um pouco diferente do que a experiência de você jogar um jogo de tabuleiro. E se a gente pegar esportes especificamente, hoje, eu não vou falar que é o maior, porque pode ter algum que tenha passado, mas com certeza um dos maiores, e foi o maior no ano passado, em termos de premiação, por exemplo, foi o Magic the Gathering, né? Que é um jogo de cartas tradicional, e que ele começou então a ser jogado de maneira online, e ele virou o maior em esportes, né? Então, assim, um jogo de cartas, um jogo colecionável de cartas, acabou sendo o jogo com maior presença no esportes, né? Então, assim, é muito complementar, eu não vejo de maneira nenhuma que existe uma competição. Óbvio, vai ter a competição de momento, de entretenimento, como qualquer outra coisa, como eu falei, ir para a praia, ir para o clube, você ir para o bar. Então a gente tem que tentar entender como ser complementar da melhor maneira possível, né? Será que a gente consegue ter um jogo que dá para a gente colocar para a galera, quando for no bar, se divertir também, né? Não precisa ser só em casa.
Será que existe um que você leva para a praia? Esse existe já, a gente tem até um doble prova d'água. Mas, mas é um pouco isso, a gente entender onde as pessoas estão e o que elas estão fazendo, quais são os comportamentos e entender como que a gente pode encaixar aí, mais do que tentar convencer elas a deixar de fazer alguma coisa que elas gostam para jogar jogo de tabuleiro. Acho que não é bem assim e tem dado certo essa estratégia. Sem dúvidas, há muita complementariedade aí. Interessante saber que essa é a perspectiva da Galápagos e assim vocês têm prosperado. Eu queria voltar um pouco aqui agora para a figura do Yuri, né, empreendedor. E imagina um pouco mais de 10 anos atrás, o que é um tempo relativamente curto para o tamanho que vocês, né, hoje possuem. Lá atrás, quando esses engenheiros estavam começando, entre as motivações, vocês imaginavam, num espaço de tempo de 10 anos, estão, assim, existia já essa ambição, ou ela se deu ao longo do tempo, ou ela veio de uma forma muito surpreendente? Olha, eu acho que a gente tinha uma ambição. Acho que sempre é bom o empreendedor ele ter uma ambição, ele ter algo para perseguir, né? Mas era difícil a gente imaginar o tamanho que a gente gostaria de estar ou que tamanho a gente gostaria de ter, porque a gente estava entrando num mercado que, por mais que a gente possa falar, mas é mercado de entretenimento, é mercado de jogos e brinquedos, isso é tradicional, isso existe. O mercado específico que a gente entrou, de jogos de tabuleiro moderno, de board games, ele era totalmente inexplorado, né? Então, era difícil falar assim, esse tamanho é suficiente, aquele tamanho é suficiente, era muito, muito complexo, né? Mas a gente sabia que a gente queria impactar o maior número de pessoas possível, a gente sabia que a gente queria fazer com que as pessoas se encantassem com os jogos. Acho que até uma experiência que você mesmo falou, de falar assim, eu conheci o Dixit por causa de uma amiga, eu levei um outro jogo na casa de uma outra amiga. Isso é fantástico para a gente, isso mostra que de fato o nosso trabalho tá fazendo efeito e até hoje, né? Eu acho que tem duas formas de você olhar sempre, na verdade tem mais formas, mas simplificando, tem duas formas de você olhar para as coisas, que é o copo meio cheio e o meio vazio, né? E depois de 10 anos, eu vejo que ainda tem pessoas que descobriram semana passada um jogo que foi lançado há 10 anos atrás. Eu podia olhar e falar assim, poxa, mas não estou fazendo meu trabalho direito, né? Essa pessoa já deveria saber, faz 10 anos que esse jogo existe. Mas eu acho que a gente acaba olhando para essa situação como sendo uma situação de, nossa, olha o potencial que a gente ainda tem pela frente, né? Olha quantas pessoas ainda não conhecem, quantas pessoas que estão assistindo a live ou que vão assistir depois e falam assim, Dixit, mas o que eles estão falando? E que eventualmente vão entrar depois no nosso site para descobrir mais, mundogalápagos.com.br, que a gente tenta ali mais educar até do que convencer você a comprar o jogo, para você mesmo descobrir que mundo é esse, né? E é um mundo muito, muito grande, às vezes muito amedrontador, vamos dizer assim, né? Porque tem tanta coisa, como você falou assim, nossa, 300 jogos, aí você entra no site e fala, o que eu compro? Você entra no paradoxo da escolha, né? Tem muita opção, eu não sei o que fazer. Então, a gente tenta até, se você for ver ali, categorias, né? Expert, infantil, para que você consiga mesmo ter esse primeiro jogo que você vai escolher. Até tá passando aí jogos criativos, né? São jogos que vão trabalhar a sua criatividade, Story Cubes que eu falei, você tem uma série de outros produtos que vão apelar para esse aspecto de criatividade. Então, enfim, acho que a gente não imaginava estar onde a gente está. Talvez também uma coisa que, falando um pouco de mim, acho que fazer o shift do que é ser empreendedor para você ser um empresário também é uma coisa muito, muito, muito diferente e que talvez eu nunca tivesse pensado lá atrás, mas que é super necessário se você quer continuar na frente da empresa, e uma empresa que começou com 3 pessoas, com 3 sócios fundadores,
e hoje tem mais de 70 funcionários, é completamente diferente, né? Então, acho que isso também é algo que eu não imaginava antes, mas a gente precisa manter sempre o espírito empreendedor. E eu acho que isso talvez seja colocado, às vezes, como sendo algo como um superpoder, ou como sendo algo que é melhor do que você... que se você tem o espírito empreendedor é melhor do que as pessoas que não têm. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo como sendo algo que, para algumas pessoas, é algo natural, que veio com elas, outras pessoas aprendem, seja por necessidade. Quantos casos de empreendedorismo não surgem de necessidade? Quantos casos de empreendedorismo não acabam acontecendo meio que de repente, né? Mas eu realmente acredito que para você se manter num mercado que você precisa continuar crescendo, que você tem a ambição de cada vez mais conquistar novas pessoas, que você não se cansa de estar na liderança daquele mercado e quer continuar perseguindo mais, você precisa trabalhar o seu empreendedorismo. E esse empreendedorismo, o espírito é o mesmo, mas a forma como você vai trabalhar ele vai ser muito diferente, né? Então, acho que de maneira bem humilde eu vou falar que não, a gente não esperava que a gente chegasse onde a gente está em tão pouco tempo, né? Mas é super gratificante a gente conseguir ver que deu certo, né? Conseguir ver que a gente chegou num local bacana e mais legal do que isso é ver o quanto ainda tem para a gente conquistar. Eu acho que isso é super motivador, super empolgante, senão talvez eu estaria aqui depois de 10 anos cansado, né, falando assim, eu não aguento mais, e acho isso surpreendente também. Assim, o Yuri que entrou na Galápagos lá atrás, ele era o que achava que ia sair primeiro, abrindo meu coração aqui, e no final ele foi o que saiu por último, né? Então, eu acho que empreender é esse aprendizado constante, surpresa constante, mudança o tempo inteiro, e você tem que estar preparado para isso. A gente planeja, faz planos de 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que a gente quer, e no final, no segundo seguinte que a gente termina aquele business plan, está errado já, né? Conceitualmente está errado. Assim, o seu maior valor é em entender que ele está errado e você trabalhar para que ele vá se ajustando de acordo com o que acontece na vida, né? E no Brasil, eu diria que, pegando uma metáfora aí de navegação, é o mar mais difícil para navegar de todos os mares, com certeza absoluta. Gosto muito desse seu mindset empreendedor tão consciente, né? Acredito que ele é um grande aliado para a prosperidade dos negócios, porque ele traz com você esse pé no chão, traz essa humildade na adaptabilidade, traz adaptabilidade, que você já fez uma boa referência, mas essa humildade para se adaptar na velocidade que o mercado precisa, e é uma velocidade que às vezes a gente tem que deixar de lado a nossa paixão pelo negócio e tomar as decisões, escolher não por aquilo que a gente deseja, mas por aquilo que precisa ser feito. Adoro essa sua consciência, esse seu mindset empreendedor, e sinto, como você mesmo colocou, e é muito entusiasmante, acho que as pessoas devem estar sendo impactadas no mesmo entusiasmo que eu estou sendo com a sua fala, e dá uma sensação, Yuri, de um Yuri empreendedor, empresário em progresso, né, o que é fundamental. Mas nessa jornada, teve algum momento que esse espírito empreendedor foi um pouco minado? Chegou algum momento que você quis dizer, agora chega, deu vontade de desistir? Teve. Como eu disse, o mar brasileiro é o mar mais difícil que existe, né? A gente trabalha muito com importação, então, infelizmente, hoje a gente tem tentado mudar para a produção nacional a maioria dos nossos produtos, mas o parque brasileiro não está preparado hoje para o nível de qualidade que a gente tem, que a gente acaba sendo uma editora que se preocupa muito com a qualidade do produto. E já teve um momento que eu falei, poxa, não faz sentido a gente tentar continuar com tanto entrave, né? Entrando um pouco na tecnicalidade,
foi quando a gente saiu de uma situação em que a gente tinha um radar, que é uma licença para você importar, limitado, e a gente precisava ir para o ilimitado, porque a gente estava crescendo, só que a gente precisava comprovar coisas que eram impossíveis de a gente comprovar, porque a gente ainda era pequeno. Então, o fato de a gente estar crescendo muito, basicamente é isso. Assim, se você é pequeno e você cresce muito, fica impossível de você crescer o que você quer. Nesse caso, né, específico da importação por conta da burocracia. E isso atrasou a gente uns 6 meses na época, e isso, putz, deu uma... realmente dá uma balada, né? Mas existiram talvez outros 2 momentos, um talvez com relação a pessoas e quando você começa a ver o impacto que você tem dentro desse mini mundo que você constrói, né? E às vezes algumas decepções e coisas assim. Será que você começa a se questionar? Será que você está fazendo o melhor trabalho? Será que você não deveria sair e deixar outras pessoas tocarem e contribuírem mais para o negócio? Então, eu assim, acho que é normal, encarei isso com normalidade, mas fui atrás de formas de resolver isso, né? E aí, nessas horas, você fala com outras pessoas que estão empreendendo, e elas vão te falar assim, não, é isso mesmo, é difícil, mas tem que continuar, você não pode desistir. Então, são momentos que eu acho que todo empreendedor ele acaba passando. Talvez alguns tenham a sorte de passar por menos, alguns tenham a infelicidade de passar por mais, mas são momentos que são inerentes a você empreender no Brasil. Eu não posso falar sobre empreender em outros lugares, não acho que é super simples também, mas eu posso falar com propriedade que empreender no Brasil é uma batalha, assim, que quem está escutando e quer, se prepare. Dá para conseguir? Dá. Mas você tem que estar preparado que você vai sofrer, você vai apanhar, e é isso. A solução é buscar uma rede de pessoas, de contatos, que possam te amparar nesses momentos para que você possa falar, ok, então vou esperar um pouco, ok, vou por aqui, vou por ali, preciso de ajuda nisso, naquilo. E também eu acredito muito em redes, né, em que você possa ter apoio de outras empresas, consultores, de pessoas que já tenham essa experiência e possam te ajudar. E no caminho de uma startup, que a Galápagos hoje não é uma startup, mas ela já foi uma startup, por mais que a gente não tenha nada de tecnologia no nosso DNA, vamos dizer assim, nesse caminho você não vai conseguir montar um departamento e fazer com que esse departamento de repente ganhe corpo e resolva os problemas que você precisa resolver. Você vai precisar ao longo do caminho de muita consultoria, de estar com muitas pessoas perto de você que possam ajudar você durante o crescimento. E eu falei, você falou uma palavra que é humildade. Eu realmente acredito muito nessa palavra. É saber que você não consegue fazer tudo sozinho. É impossível. E eu, com o meu DNA engenheiro, eu saí da faculdade com uma mensagem completamente diferente que foi embutida em mim, que era, você consegue fazer tudo sozinho. E era uma mentira que contaram para mim. Ainda bem que eu aprendi rápido, mas tomei umas porradas pelo fato de achar que eu conseguia fazer tudo e conseguia fazer tudo sozinho, mas isso é uma mentira muito grande. Então, é saber que você não consegue construir tudo sozinho, e você precisa construir a melhor equipe para conseguir fazer você navegar por esses mares, né? Não adianta nada você ter um capitão excelente se a sua tripulação não souber o que está fazendo nem para onde está indo. Então, enfim, acho que isso resume aí um pouco de tudo. Com certeza, inclusive você responde a minha última pergunta aqui no nosso minuto final, que era uma provocação, né? Porque vários empreendedores aqui nos acompanham, e era exatamente isso que você traz de conselho, de orientação, e está muito bem colocado aí na sua fala. Buscar apoio, buscar referência, empreender é uma jornada solitária, então ter com quem contar, ter uma rede é fundamental. Um time de pessoas, né, com habilidades totalmente diferentes das suas, que saibam fazer aquilo que você não sabe. Já é uma grande certeza que eu tenho, a importância das pessoas, né, e fundamental. Outra certeza, eu acho que se dá muito nesse processo, acho que até nomeio aqui como autoconhecimento, nesse
Yuri em progresso, que dá essa sensação de tanta sabedoria, tanta confiança daquilo que realiza, que constrói, somada essa humildade de quem está nesse estado de desenvolvimento. Yuri, eu realmente me entusiasmo muito com a oportunidade de conversar com empreendedores como você, porque eu aprendo e porque eu me inspiro. Agradeço esse seu tempo, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser multiplicado aqui ao final da nossa live, porque ele fica salvo, porque ele foi, sem dúvidas, uma verdadeira aula. Muito obrigada e cada vez mais sucesso a Galápagos e, claro, a você. Obrigado, Laís. Foi muito bom o papo mesmo, acho que a gente acabou tocando em pontos importantíssimos. Espero que possa ter sido produtivo para quem estiver escutando, que possa inspirar. Eu acho que nem você falou, uma aula, né? Mas uma aula não no sentido de fazer exatamente o que foi feito ou achar que tudo que foi feito aqui é o caminho para o sucesso. Mas no sentido de inspirar mesmo, porque cada história é uma história e a gente tem que entender isso e fazer com que a nossa história possa ser bem sucedida diante de tanta diferença, tanta adversidade, mas ao mesmo tempo sabendo que o caminho é mais importante do que o ponto final que a gente quer chegar. Ser empreendedor também é isso, é você curtir essa incerteza, é você saber que isso vai te desafiar e que você vai acordar todo dia e vai dormir sabendo que, e aí, o que vai acontecer amanhã? Amanhã vai ter algum desafio novo. O caminho é mais importante do que o desafio final. Acho que isso também é um ponto para ficar aí. Com essa excelente reflexão, a gente encerra mais um Intox Empreendedorismo. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou e até a próxima. Boa tarde, pessoal. Valeu, obrigado.